Olá, boa noite, professoras, professores. Espero que vocês estejam super bem. Abri essa live aqui para deixar registrado um insight que eu tive. Eu não sei se para vocês o que eu vou falar é comum, mas eu tive esse insight. Oi, para quem está chegando. Nós, professores e professoras de inglês, a gente fica encontrando maneiras de fazer com que os nossos alunos se interessem pelo que nós estamos ensinando, para que eles aprendam, né? Esse é o nosso objetivo, ensinar. E aí eu tive esse insight, que me acompanhem aqui, depois vocês me dão um feedback, me diz o que vocês acham disso. Ao invés de apresentar a aula como se fossem estruturas gramaticais, a minha sugestão é que você divida essa aula em missões, como se fosse em um jogo de RPG, num videogame. E eu vou explicar. Eu peguei um jogo, pensei numa estrutura, em várias estruturas a serem ensinadas e dividi em missões. Então você vai explicar para os seus alunos que eles vão ter, por exemplo, para cumprir essa unidade, eles vão ter que fazer 4 missões. E você vai registrando os pontos que eles tiverem em cada uma das missões. Já vou começar a explicar, vai ficar mais claro. Eu usei esse jogo aqui, imaginei esse jogo aqui, Parts of the Body, que é um jogo para ensinar as partes do corpo em inglês. Dentro além das partes do corpo, eu posso ensinar um número enorme de estruturas. No fim da live, eu vou contar para vocês todas as estruturas que dá para ensinar. Mas eu resolvi ensinar partes do corpo junto com a estrutura can. Então lembra lá, você vai falar para o seu aluno que ele tem missões. E no final de cada missão, você vai fazer uma atividade para ver os pontos. Isso que é legal. Isso é realmente usar Play-Based Learning, que é aprendizagem através dos jogos, e Gamification. Muita gente confunde essas coisas, né? Play-Based Learning é quando você ensina através dos jogos. E Gamification é quando você usa tudo aquilo. Para quem assistiu os filmes do Harry Potter, lembra? Ponto para casa tal, ponto para outra casa. Isso é gamificação. Então vamos ver se eu consigo passar essa estrutura de aula para vocês. E vocês, se gostarem, já aplicam com seus alunos. Vamos lá. Parts of the Body. Vamos ensinar a estrutura can. Missão número 1. Você vai chegar e vai falar para os seus alunos. A missão de hoje, a missão número 1, é aprender o vocabulário relativo a Parts of the Body. E para isso, a gente vai usar esse baralho aqui, que tem 28 palavras para aprender. Aí, como é que você vai ensinar? Se é um jogo da memória, primeiro você apresenta o vocabulário para eles e depois eles podem brincar de jogo da memória. Mas a missão não está completa se você não checar. Lembra? Você vai checar e ver se eles aprenderam. Qual que é a minha sugestão? A minha primeira sugestão para você fazer a checagem da missão 1, será que eles realmente atingiram a missão 1? É você usar isso aqui. Para quem não tem, eu tenho a venda, me fala que eu consegui, nem sempre eu consigo. Então, tem fly swatters. O que você vai fazer com o fly swatter? Eu vou virar um pouquinho minha cadeira, tá bom? Eu vou usar um outro jogo que já tá... Vamos colocar esse jogo aqui. É que já tem outro jogo aqui na mesa. Então, você vai colocar, por exemplo, só as figuras. Você vai colocar as figuras e vai dividir a sua classe em 2 times, um fly swatter para cada time, e você vai falar a palavra. Então, por exemplo, nose, o aluno vai ouvir, acertou. Acertou, ele fica com a carta para marcar ponto. Hand, quem acertou, fica com a carta. Então, lembra que eu falei? Missão, qual que era a missão? Aprender 28 palavras. No final da aula, ou no final, quando, não necessariamente no final da aula, mas se eles tiverem
terminado o jogo antes, estiverem prontos para fazer a checagem, então a missão 1 é aprender 28 palavras do jogo Parts of the Body. Missão 1, aí você vê, né? Vê os times, vê quem é que conseguiu mais pontos. Missão 2, aí eu vou para um nível um pouquinho mais difícil. A missão 2 é para ele usar o vocabulário com a estrutura I can. Aí você vai primeiro, antes de checar, é claro, você vai primeiro explicar a estrutura que você quer. Por exemplo, aqui, I can smell with my nose. Então, I can, um verbo, with my e a parte do corpo. I can hold things with my hands. Você pode fazer isso de todas as partes do corpo. Aqui, I can touch with my finger. É a parte de ensinar os seus alunos. I can scratch with my nails. Então vejam que você começou ensinando as partes do corpo, agora você está ensinando I can, um verbo, with my, e aí você vai ampliar o vocabulário deles. Vai repetir a parte do corpo, mas vai ampliar o vocabulário deles. E aí você pode colocá-los em pares para que eles pratiquem essa estrutura, né? Dá um pouco de carta para cada aluno, essa é a minha sugestão. Mas você pode fazer alguma outra coisa. Lembra, essa é a missão 2. E aí, como é que você vai checar a missão 2? A missão 2, a minha sugestão é que você deixe um sino na sua mesa e você mostre a carta. Quando você mostrou a carta, ele tem que, né, divide a classe em 2 times, mostrou a carta, tocou o sino, I can scratch with my nail. Ou senão você pode fazer igual um spelling bee. Você mostrou a carta, ele tem que falar que parte do corpo que é. Nail. I can scratch with my nail. Mostrou a outra carta, quem tocar o sino. I can touch with my finger. Mostrou a outra carta. I can hold things with my hands. Então, essa é a maneira de você fazer a checagem da missão 2. Vocês conseguem ver que você, falando isso e fazendo assim, você tem uma abordagem totalmente diferente do que a gente normalmente tem. Porque você chega, fala para o seu aluno, a missão de hoje é aprender a falar essa estrutura aqui. I can touch with my finger, por exemplo. E você explica para eles o que significa isso. Então, você tem uma abordagem como se fosse um jogo realmente, como se fosse um grande videogame, um grande jogo de videogame. Primeiro ele vai aprender o vocabulário, missão 1. Missão 2, aprender a falar a estrutura. I can, um verbo, I can touch with my, parte do corpo, with my finger. Essa é a missão 2 e nós fizemos a checagem da missão 2 com o sino. Aí vamos para a missão 3. Então, em vez de fazer um exercício atrás do outro, você dá isso o nome de missão. Eles têm que fazer. E depois você pode até ensinar para eles a estrutura, o vocabulário mission accomplished, né? Missão cumprida, mission accomplished. E aí ele vai se abrindo mais para o aprendizado, porque ele sabe o que é esperado dele. Na primeira missão, é esperado que ele aprenda 28 palavras de vocabulário. Na segunda missão, é esperado que ele aprenda a frase I can touch with my finger. E a terceira missão, eu tenho anotado aqui, a terceira missão é para ele fazer a pergunta. Então você fala, bom, agora nós vamos fizemos a missão 1, fizemos a missão 2. A missão 3 é você perguntar, can you touch with your eyes? No, I can't. Can you smell with your nose? Yes, I can. Can you speak with your mouth? Yes, I can. Certo? Então, você
vai explicando para ele. Aí, a missão 3, ele fazer a pergunta. E qual que é? Aí você ensina, ensina, né? Revisa aquele vocabulário, porque ele vai precisar de um arsenal de verbos. Vocês estão vendo que ensinando dessa maneira, como amplia? Eu não estou ensinando só partes do corpo, eu estou ensinando também o que você consegue fazer com as partes do corpo. E estou ensinando, vamos ensinar também o seu aluno a perguntar. Aí, como é que eu vou? Ensinou, você pode até pedir para que ele pratique em pares. E daí, como é que você vai fazer a checagem? Tem um exercício que eu gosto muito, que é Find someone who. Encontre alguém que. Então, você vai dar a missão para ele de encontrar 5 pessoas que ele elabora lá a frase. Então, ele vai perguntar, can you touch with your hand? Ou can you write with your hand? Can you smell with your nose? Ele vai perguntar para 5 pessoas e a checagem dessa missão acontece quando ele tem que reportar para a classe. Aí ele tem que falar de novo a frase. Mary can touch with her finger. John can smell with his nose. Então, ele vai reportar. Ele fez a pergunta e daí ele tem que saber mudar a frase para fazer a afirmativa. E daí, nós vamos para... Essa é a checagem. O Find Someone Who. E daí, nós vamos para a missão 4. Qual que é a missão 4? A missão 4 é ensiná-lo a fazer a pergunta. What can you do? What can you do with your leg? Aí ele tem que responder, I can walk. Você ensina, what can you do with your neck? I can move my head. Então você ensinou todo esse arsenal, coloca-os em duplas para praticarem. Veja que essa aula ela é toda voltada para colocar o seu aluno para falar inglês. Quando eu estava elaborando essas atividades, eu não quis colocar nenhuma atividade para o seu aluno escrever. Eu quis colocar todas as atividades, vejam que todas as missões e checagens, ele precisa falar. Ele tem que falar. E aí, como é que a gente vai fazer a checagem desse What can you do? Eu gosto disso aqui, ó. Copinho plástico. Você vai... Ops, derrubei minhas coisas aqui. Deixa eu pegar uma carta aqui. Peguei uma carta, você vai colocar várias cartas dentro, né? É bom ter vários saquinhos. Aí você pode colocar ou papel sulfite para cobrir, ou eu coloquei papel sulfite usado, inclusive, tá? E você vai pegar um elástico e vai colocar aqui em volta. Opa, vamos lá. Deixar bem apertadinho. Você divide de novo a sua classe Divide a sua classe em 2 times. Cada hora um time vem aqui e a checagem da atividade 4. Que ele vai ter que fazer qual pergunta? What can you do with a parte do corpo que tiver aqui, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, ele vai ter que punch. Conseguir. Os meninos adoram, né? As meninas também, né? Porque a gente gosta de mostrar que é forte. Aqui então tem ear. Qual que é a pergunta? What can you do with your ear? Isso que ele tem que falar. E aí ele pode ele mesmo responder. I can hear. I can listen. Certo? Então, vejam que são 4 abordagens, 4 missões que ele tem que fazer. No final de cada missão tem uma atividade participativa que ele tem que falar. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Depois eu vou compartilhar esse vídeo também lá nos grupos. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu falei que no fim da live eu ia falar, além de ensinar, então esse jogo aqui, Parts of the Body. Além de ensinar Parts of the Body, o que mais que eu posso ensinar com ele? Vamos lá? Vou deixar aqui registrado para vocês. Então, eu posso ensinar this e this. This is
This is a nail, certo? E aí, quando tem mais, eu posso falar these are toes. Que mais? This is a hand. These are teeth. Então, a gente pode usar esse jogo, Parts of the Body, para ensinar this e these. O que mais? Eu também posso usar para falar, usar a estrutura I have. I have 10 fingers. I have 2 arms. I have 2 eyes. I have 1 nose. Que mais que eu posso? Can, que foi a aula que eu planejei, que eu compartilhei com vocês. Eu posso usar esse jogo aqui também para ensinar imperativo. Depois que eu ensinei todo o vocabulário de partes do corpo, eu posso ensinar o imperativo para os meus alunos. Por exemplo, eu posso usar touch. Touch your nose. Touch your elbow. Touch your hair. Eu posso usar point. Point to your nose. Point to your eyes. Certo? Então eu posso usar touch, eu posso usar point, eu posso usar clap, clap your hands, certo? Então, com esse jogo aqui, recapitulando, eu posso ensinar a estrutura this, these. Eu posso ensinar I have 2 eyes, I have 1 nose. Eu posso ensinar can, aí você vai pro começo da live, depois que eu compartilhar aqui para você ver, tem toda uma aula sobre can. Eu posso usar o imperativo com touch, point, clap. Eu pulei um. Eu posso usar os possessive adjectives. My nose, his nose, her nose. Olha quanta coisa eu posso ensinar com parts of the body. E também eu posso fazer perguntas, né? What are these? These are teeth. What is this? It is an eye. Tá tendo um barulho, né? Tem uma viatura passando aqui. Tem alguma coisa acontecendo em Sorocaba. Peço desculpas pelo barulho. Foi embora. E também eu posso ensinar os meus alunos a fazerem perguntas, né? What is this? What are these? These are eyes. What is this? It is a nose. Eu posso também ensinar where are your eyes? My eyes are on my face. Eu posso ensinar how many eyes do I have? I have 2 eyes. How many ears do I have? I have 2 ears. How many fingers do I have? I have 10 fingers. Então, eu queria deixar registrado aqui também, né? Para vocês verem o quanto flexível é um jogo. Quando as pessoas perguntam para mim, qual que é a idade do jogo? A idade do jogo é você, professor, professora, que decide. Dependendo do seu aluno, você vai ensinar essa estrutura, uma dessas estruturas aqui, ou uma estrutura mais elaborada. Então, é isso que eu queria deixar aqui registrado para vocês, certo? E obrigado por quem ficou comigo aqui. Oi, Júlia, a gente já está terminando a live, né? Depois eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram. E é uma live que eu compartilho uma abordagem diferente para você ensinar. Ao invés de, ensinando por pedaços do livro, cada atividade que você vai fazer, você dá o nome de missão. E aí tem o desenvolvimento da missão e tem uma atividade de avaliação dessa missão, para ver se o aluno realmente conseguiu aprender ou não. Eu achei bem interessante, porque é uma maneira da gente capturar a atenção dos nossos alunos. Os seres humanos são competitivos por natureza, então eu tenho certeza que eles vão gostar muito, tá bom? Então é isso, gente. Hoje foi sobre Parts of the Body, ensinar
cada atividade como se fosse uma missão e no final tem uma maneira de checar. Obrigada por quem ficou comigo até aqui.